Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Moisés e os Profetas. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco. A sua presença nos enche de alegria. Obrigado, inclusive, porque você tem nos ajudado a podermos entender até onde esse trabalho tem chegado. Quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu comentário, o seu like, quando você compartilha o vídeo, quando você aciona aí o sininho para poder receber as notificações quando a gente tem vídeo novo, tudo isso nos ajuda a podermos compreender até onde esse trabalho está chegando. É lógico que a gente gasta bastante tempo e com muita alegria para poder fazer com que esse canal funcione, mas é lógico que também vai nos dar muita alegria saber até onde está chegando. Quem está aí do outro lado agora, ouvindo essas palavras que a gente está dizendo. Então nos ajude em relação a isso. O tema da nossa lição de hoje é Moisés e os profetas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia ela é, na verdade, o compêndio do processo educacional que Deus estabeleceu para a humanidade. Já vimos, por exemplo, na lição de ontem que Jesus ele veio como um professor, um rabi, um mestre. E o que ele mais fez enquanto esteve aqui na Terra foi ensinar. Ensinar através de palavras, ensinar através de vivência, de experiências que ele compartilhou com os seus discípulos e com as pessoas que estavam ao seu redor. Nós vimos também que no contexto do próprio Antigo Testamento, aliás, desde que o pecado aqui entrou no nosso planeta, que o Senhor Deus tem buscado fazer com que a imagem dele volte a se refletir na humanidade. Imagem essa que foi deslustrada pelo pecado. E como é que nós podemos conhecer a imagem de Deus? Através daquilo que foi revelado a respeito dele na sua palavra. Portanto, a Bíblia ela é o compêndio da educação. Se Jesus era o professor, os seus ensinamentos foram totalmente baseados na palavra de Deus, na Bíblia. Ele tinha na sua altura apenas o Antigo Testamento. E lembre-se que foi ele mesmo quem disse aos seus acusadores: vocês examinam as Escrituras buscando nelas a vida eterna, e são elas mesmas quem quem testificam, que falam de mim. E Jesus estava dizendo que o compêndio das Escrituras Sagradas ele é importante, ele leva à salvação, mas ao mesmo tempo falam a respeito dele. E Jesus usou esse compêndio de forma abundante. Nos seus ensinamentos ele citou os profetas, citou o Pentateuco, citou os livros históricos, citou os profetas maiores e menores, enfim, a Bíblia do seu tempo, os Salmos, a Bíblia do seu tempo estava no seu coração. Quando ele foi tentado, ele citou a palavra de Deus. A Bíblia, portanto, é o compêndio que foi utilizado pelo mestre dos mestres, que foi Jesus Cristo, o nosso supremo professor. E todo aquele que quiser compreender os seus ensinamentos precisa voltar também para a Bíblia. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17, onde Paulo agora está aconselhando um jovem professor, um jovem pastor, que não deixa de ser também um professor, a respeito daquilo que seria o propósito de Deus para a vida dele. Ele diz assim: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto está dizendo aqui, Paulo está aconselhando Timóteo a permanecer arraigado, firmado sobre as Escrituras, porque elas podem fazer de alguém uma pessoa sábia para a salvação, e ao mesmo tempo ela é útil para poder ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para que o indivíduo alcance aquilo que seria a maturidade cristã, a maturidade espiritual, ou seja, para que a imagem de Deus possa ser refletida na experiência dele. A Bíblia é exatamente esse compêndio.
Quando nós olhamos para a Bíblia do tempo de Jesus Cristo, o grande professor, nós descobrimos, por exemplo, que a primeira parte, a primeira seção que existia na Bíblia hebraica era considerado como a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa primeira parte era chamada Torá, que significa lei, mas que a tradução mais literal dessa palavra, da palavra Torá, é ensino ou instrução. A ideia talvez ela tenha recebido esse nome, porque existem muitos ensinamentos nesses 5 primeiros livros. Como o indivíduo pode estabelecer uma relação com Deus, como Israel deveria estabelecer sua relação com Deus, de onde ele veio, como ele se formou em termos de nação, que tipo de experiências enfrentou junto com Deus, que aprendizados recebeu e que tipo de ensinamentos recebeu, como ele deveria se comportar na sociedade, como deveria se comportar na adoração, como deveria se comportar dentro da relação com o seu próximo. O Senhor Deus ele foi o mais específico possível nessa primeira seção da Bíblia. É tanto que os estudiosos bíblicos vão dizer pra gente que sem a Torá, nada, absolutamente nada vai fazer sentido no restante da Bíblia. Até porque na segunda parte nós encontramos aí as 2 seções posteriores da Bíblia hebraica, nós encontramos os profetas. E por profetas nós entendemos, ou eles entendiam, que aqueles livros que chamamos hoje de livros históricos faziam parte também dessa seção da Bíblia, que era na verdade como o relato de como a nação de Israel havia lidado com os ensinamentos que estavam lá na Torá. Alguns bons alunos haviam aprendido as instruções e haviam vivido corretamente, outros haviam vivido de forma equivocada. E quais as consequências que os erros e acertos levaram à nação. E depois você encontra, dentro desses livros que são os profetas, você encontra aquilo que são os profetas menores, que chamamos hoje, menores e maiores, onde você vai descobrir ali como os profetas que foram levantados por Deus trabalharam com esses alunos, bons e maus, trazendo da parte de Deus orientação para que eles se voltassem para os ensinamentos da Torá. Todo esse compêndio vai trabalhar essa mesma ideia. Você vai ter alguns indivíduos que tiveram muito sucesso, alguns indivíduos como, por exemplo, Esther, Ruth, Daniel, Jó, e outros que fracassaram, como, por exemplo, você vai encontrar ali os 4 amigos do Jó, e a grande quantidade de reis de Israel, por exemplo. Você vai descobrir que o reino do norte, o reino de Israel, passou por 19 reis, 8 dinastias, nenhum deles foi bom aluno, todos eles acabaram fracassando em servir ao Senhor, e por isso a nação acabou sendo destruída, espalhada pelo mundo e nunca mais foi reunida como nação. Você vai descobrir exatamente isso. Os salmos, apesar de serem um conjunto de 4 inários, são quatro livros que vão aparecer ali, você encontra alguns salmos especificamente educacionais, como o Salmo 1, Salmo 37, Salmo 73, e nós como cristãos temos a possibilidade de ter ainda o Novo Testamento, que vai mostrar Jesus, o mestre dos mestres em ação, o grande professor em ação, que tipo de ensinamentos a respeito da Torá ele fez, que tipo de ajustes ele acabou fazendo, para que as pessoas pudessem compreender qual era o propósito de Deus para a vida delas. As cartas que são também ensinamentos, em alguns momentos vão puxar a orelha, repreensão, mas você encontra ali também muita educação, muitos conselhos sobre como viver a vida cristã. Enfim, a Bíblia como um todo é o compêndio através do qual nós temos a possibilidade de poder entender como nos tornarmos a imagem de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor para que nos ajude a podermos viver esses mesmos ensinamentos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a sua palavra e nela nós temos a possibilidade de compreender como viver a vida cristã. Ajuda-nos a passarmos por essa experiência, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?